porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê? Ser Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Pedro quis andar sobre as águas, pouca fé afundou. Mantenha os teus olhos em Jesus. Mantenha os teus olhos em Jesus, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê? Ser Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Pedro quis andar sobre as águas, pouca fé afundou. Mantenha os teus olhos em Jesus. Mantenha os teus olhos em Jesus. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live da Livraria Portão. Estamos aqui hoje para falar sobre este CD aqui, chamado Fé. Ele encontra, sim, a mídia em CD e tem também o download, que a gente pode fazer direto na editora Vento Sul, e o link está na descrição aqui do vídeo. Sejam todos muito bem-vindos, e hoje a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, fé. Até na chamada e no convite para essa live, a gente colocou ali a diferença entre fé e pensamento positivo. Esse é um dos assuntos que a gente vai trazer hoje também. E esse louvor que a gente estava escutando agora há pouco falava também, né, sobre a fé. A gente poder andar por sobre as tribulações desse mundo com uma esperança no Senhor Jesus, né? Nunca tirar os olhos dele. Eu queria dar uma boa noite aqui para aqueles que já comentaram. A Sandra Lorenzini, boa noite. A Simone também, boa noite. Lisângela Fortes, Carla Valéria, ver quem mais aqui, a Rosane Leski. Aí os irmãos aqui já estão, e os amigos, compartilhando com o nome de pessoas, né, para que essa live alcance mais e mais pessoas. Esse momento inicial para isso também, né, para a gente estar compartilhando
e atingindo mais e mais pessoas para que todos sejam despertados na fé. Nadir também ligada com a gente, boa noite. O Ricardo conectado, de Nova Santa Rita, boa noite, irmão. Solange Tavares, Patrícia Ramos, Nilce Hack, deixa eu ver quem mais. Adriana Franco também, boa noite. Deixa eu dar uma boa noite inicial aqui para aqueles que já chegaram. André Lima, Josiane Márcio, deixa eu ver quem mais. Acho que são esses por enquanto. Muito obrigado aí pela divulgação, pelo compartilhar. E agora eu queria chamar então para a nossa sala a nossa convidada de hoje, a Sandra Engel. Boa noite, Sandra. Boa noite, Júnior, boa noite a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui participando com vocês. Que legal. A Sandra fala de Novo Hamburgo, né? E tem há pouco a gente falava que o Senhor trouxe uma novidade para a família, que eles estão se mudando daqui a pouco para Brasília, né? O Senhor tem uma novidade de vida para eles lá. Queria que tu falasse brevemente, assim, antes da gente entrar no assunto, como é que estão as coisas por aí? Bom, acho que no primeiro momento o nosso coração fica bastante cheio de expectativas, né? Porque é uma mudança de grande porte. Mas depois que passou ali os impactos iniciais da novidade no nosso coração, a gente já percebe, assim, que Deus vai esvaziando a gente dessas expectativas, né? E a gente vai realmente sendo fortalecido com a fé, sabendo que Deus vai à nossa frente e essa obra é dele, não é nossa. Então, hoje já estamos bem mais tranquilos e seguros na provisão de Cristo. Eu creio que essa mudança também é um grande exercício de fé, né? A gente vai estar falando hoje aqui. E como de costume, a gente escolheu 2 mensagens desse CD, né? Que tem várias mensagens e louvores e orações para estar compartilhando. E Sandra, por onde a gente começa então? Deixo contigo. Bom, a primeira mensagem, né? Que é a primeira mensagem do CD, tem o título A Fé Purifica, né? E esse CD, assim, é muito oportuno, né? Ele também foi a dica de nutrição espiritual da TV Menorá essa semana. E a gente percebe que realmente há uma grande diferença, né, entre nós pensarmos de maneira positiva e nós confiarmos que Deus tem tudo na mão dele e tudo fará como lhe apraz, né? Então, a fé, ela diz muito respeito às coisas futuras, né? Mas também nós temos que olhar para o passado, para os feitos de Deus no passado, né, que estão registrados na Bíblia, porque aquilo ali vai mostrando para nós como Deus age, o que Deus espera de nós, né? E nessa mensagem, que é a primeira mensagem do CD, começa falando sobre o tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Davi, que era a maneira no Antigo Testamento como as pessoas precisavam e tinham que adorar a Deus, né? Então era um lugar, um templo físico, primeiramente no deserto, né? Através de Moisés, eles tinham uma tenda no deserto, eles moravam ao redor dessa tenda, também em tendas, e essa tenda chamada tabernáculo era o lugar onde Deus vinha ter com o povo dele, onde as pessoas podiam ir adorar a Deus. Mas havia ali um véu, né, dentro do lugar santo, que impedia as pessoas de chegarem no Santo dos Santos. Depois, quando foi construído, então, o templo de Davi, né, que foi Salomão que construiu, mas chamava Tabernáculo de Davi, também havia essa separação lá dentro, então o povo adorava a Deus com sacrifícios, né, e oferecia sacrifícios a Deus de animais
tinha que ser um animal que tinha que ser perfeito, né? E aquele sangue precisava ser derramado para a expiação de pecados. Mas havia um lugar que homens não podiam chegar, que era o Santo dos Santos, né? E a Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado e entregou o seu espírito, o véu do templo se rasgou. Aquele mesmo véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos, aonde que só podia entrar o sumo sacerdote e as pessoas, em geral, não tinham acesso ao Santo dos Santos. Então, esse véu se rasgou quando Jesus entregou o seu espírito, né, e morreu. Só que Jesus não ficou morto, né? O véu continuou rasgado, mas Jesus não continuou morto. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e não somente ressuscitou, como ascendeu aos céus, indicando ali que estava novamente aberto o caminho para Deus, né? Porque ele voltou para Deus. Então, aquilo ali era um símbolo, Deus dizendo, agora a humanidade pode voltar-se para mim, através da fé em Jesus Cristo, né? Então, ele falou muito nesse sentido, que nós, quando cremos em Jesus, nós estamos novamente sendo religados em Deus, né? E isso é uma atitude de fé. Então, a fé realmente ela não é eu imaginar que a minha vida vai melhorar, mas é eu tomar uma decisão de confiar a minha vida a um ser superior a mim, que é Deus, que tem o poder de me guiar, né? Então, Deus não está mais preso no Santo dos Santos, né? Não está mais preso naquele lugarzinho lá onde ele ficava, no antigo tabernáculo, né? No templo de Davi. Mas agora Deus opera dentro de nós, né? Ele habita e opera em nós. E ele quer santificar o nosso coração. E o nosso coração vai ser santificado por fé, né? Porque quando eu conheço um princípio divino, quando eu aprendo algo que vem de Deus e eu pratico, né? Isso é fé. Eu coloquei em prática algo que eu aprendi de Deus, que eu não sei se vai dar certo, que eu não sei se funciona, eu nunca tive uma experiência dessa, né? Aí eu vou lá e me abro para ter uma experiência. Isso é fé, né? Deus não precisa mais me fazer promessas como fazia no Antigo Testamento para o povo, né? Olha, se vocês saírem do Egito, eu vou levar para Canaã. E o povo tinha que ter aquelas promessas ali para se firmar. Hoje o Senhor não pede, ele não faz assim, porque o Espírito dele habita em nós. E é dentro de nós que ele opera esse convencimento, né? Então, tudo mudou. Deus não vai abrir mais um mar diante dos nossos olhos. Deus não vai mais fazer descer fogo do céu sobre uma cidade pecadora, como fazia no Antigo Testamento. Deus vai agir dentro dos corações dos homens à medida que nós entregamos o nosso coração a Deus por fé, né? Então, fé é eu confiar em algo que eu não vejo, que eu também não conheço, mas que se mostrou para mim como sendo a verdade, né? Então, me chamou a atenção, assim, que é somente pela fé que o nosso coração vai ser purificado, né? Então, se o meu coração precisa ser purificado, é porque ele não é santo. Às vezes a gente pensa, né, que não mata, não rouba, não comete grandes pecados, então nós somos bonzinhos e Deus vai nos aceitar pela nossa bondade. Mas não é assim. Deus nos aceita porque ele aceitou o sacrifício do Filho Jesus. E se eu me unir a Jesus, eu vou ser aceita por Deus, né? Mas Deus não vai querer continuar que eu fique na presença dele sujo. Deus precisa me limpar. Deus me aceita como sou. Mas Deus também quer transformar o meu e o teu coração, né? E isso vai se dando pela fé. Então, eu creio em Jesus, eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. Eu preciso descer as águas do batismo para testificar do meu crer. Isso é fé, né? Aí eu aprendo que para Deus limpar o meu coração da amargura, da depressão e da rejeição, eu preciso perdoar, né? Mas eu passei a minha vida inteira aprendendo que não posso perdoar quem me trata mal, que eu não sou capaz de ninguém. E aí dá um confronto mental, né?
daquilo que eu aprendi ao longo da minha vida, com as coisas novas que agora estou aprendendo com Deus. Mas se eu optar por seguir aquilo que é novo, desprezar tudo aquilo que eu sei como sendo verdade, e assumir uma postura com Deus e perdoar, isso é fé. Porque eu não sei os benefícios do perdão antes de perdoar, né? Eu só tenho uma ordenança de Deus me dizendo, perdoa. E se eu perdoar, eu estou agindo por fé. E depois que eu liberar perdão, que eu pedir perdão, se for o caso também, então eu vou colher os benefícios dessa atitude, né? Então, essa vida com Deus, ela exige essa fé de nós. Porque Deus não vai ficar fazendo 1000 promessinhas, né? Ai, meu filhinho, por favor, vai lá e perdoa, que daí eu vou te curar, eu vou te restaurar. Não, é perdoa porque a Bíblia diz perdoa, né? E eu não sei se vai dar certo ou não, mas eu estou depositando minha fé em Cristo. E isso assim, é uma coisa que a gente muitas vezes acha que precisa sentir algo para obedecer a Deus, que precisa conhecer muitas coisas da Bíblia, fazer cursos bíblicos para poder obedecer a Deus. E não precisa. Só precisa, né? Eu preciso sair dos laços que eu me encontro, dos buracos que eu me encontro, né? Das amarguras que eu me encontro, e Deus vai trazendo soluções, e eu preciso me agarrar a essas soluções, e isso é fé, né? Sem saber se vai dar certo ou não, mas confiando que a palavra de Deus é verdadeira. Então, a primeira mensagem, ela falou muito nisso, assim, ela fez uma comparação, né, entre a velha aliança e como Deus age hoje, né? E é por fé que Deus vai limpando a nossa vida. E tem algo, né, Sandra? A gente está conversando e eu estou com a Bíblia aqui na minha frente. E um milagre, eu vejo, é quando a gente entende que as palavras que estão nesse livro aqui chamado Bíblia são as verdades de Deus e que tudo isso aqui é verdade. E se eu aplicar, vai acontecer de acordo com o que está escrito. Para isso acontecer na nossa mente é uma revolução, porque muitas vezes, daqui a pouco alguém está assistindo aqui, enquadra a Bíblia como um livro de história, né? Como um livro comum e não como uma verdade vinda de Deus. E aí tem um rompimento, que é o despertar da fé, que a gente passa a acreditar nos princípios desse livro. E Deus encontra os seus meios, né? Ele encontrou uma maneira de falar isso para mim, encontrou uma maneira de falar para Sandra, e para cada um é de um jeito. E no momento que a gente, que nem tu falou, quando a gente reconhece Jesus Cristo como Senhor, como Filho de Deus, como vindo em carne, morreu, ressuscitou e hoje é Senhor sobre os céus e a terra, isso aí nos dá uma condição da gente passar a ser filho de Deus, da gente receber o perdão de Deus, da gente passar a desfrutar da vida eterna, e tudo isso está escrito aqui, mas eu não enxergo ainda. Mas só pelo fato de eu, com a minha boca, confessar Jesus como Senhor, tudo isso já aconteceu no ambiente espiritual. E eu tenho alguns amigos, assim, que, como eu, quando cheguei, assim, a gente estava num aperto muito grande. E a gente precisava de um socorro. E aí a gente começou a colocar em prática. Olha, a gente já tentou de tudo, né? Agora vamos tentar esse negócio de Bíblia. Vamos ver se funciona. E os conselhos que a gente foi recebendo da parte de Deus, através da Bíblia e através dos irmãos mais velhos que nos ajudaram, a gente foi colocando em prática. E isso é uma atitude de fé, que fala nessa primeira mensagem. Primeiro tu conhece. E aí quando tu coloca em prática, tu passa a ter uma experiência. E aí a gente começou a confiar no Senhor, porque à medida que a gente ia aplicando, o Senhor, ele ia fazendo a parte dele. A gente fazia a nossa parte, Deus fazia a parte dele. A gente foi pegando confiança nas palavras de Deus, né? Como isso foi importante, e daqui a pouco é importante para alguém que está escutando. Começa a praticar. E aí tu vai ter um despertar de fé, tu vai aumentar a tua confiança e tu vai ver que sim, os conselhos de Deus, eles funcionam e depende da nossa fé, que não é pensamento positivo. A fé é a obediência ao que Deus ensina, ao que Deus ordena. Vai lá, Sandra.
Então, assim, tudo que as experiências que a gente vai tendo com essa palavra, com essa verdade, elas vão nos dando fôlego, né? E isso é exatamente como tu falou, a confiança de continuar querendo cada vez mais, né? E a gente passa a conhecer os atributos de Deus assim, de dia em dia, de experiência em experiência, de pouquinho em pouquinho. Tu vai tendo experiência com o amor de Deus, tu vai tendo experiência com a justiça de Deus, tu vai tendo experiência com a paternidade de Deus, ele vai se revelar na tua vida como um pai, se tu te permitir, né, ser cuidado por ele como um filho, né? E assim é em todas as áreas da nossa vida, né? As esposas, né, muitas vezes são queixosas dos seus maridos. Hoje nós vivemos em um sistema que tirou a mulher da sua posição central, né, de coluna do lar, e as mulheres assumiram a cabeça, né, elas assumiram o governo das suas casas, elas vivem cansadas, estressadas, sobrecarregadas, porque Deus não criou a mulher com capacidade para governo, né. E quando as mulheres entendem isso e passam, então, a voltar suas atenções e suas vidas para aquilo que Deus colocou na vida delas, né, elas começam a desfrutar do descanso, da alegria, dos cuidados de Deus, elas passam a experimentar Cristo como seus verdadeiros maridos. E Cristo vai colocando tudo em ordem, né? Assim, os maridos também, né? Precisam experimentar Jesus como sua autoridade, como seu cabeça, né? Precisam se portar como noiva de Cristo. E isso são coisas que vão acontecendo aos pouquinhos, né? Ainda esse final de semana a gente teve a oportunidade de dividir um pouco, compartilhar com os irmãos, assim, mais novos na fé, e eles relataram isso, assim, que o que mais chamou a atenção deles, quando eles começaram nessa caminhada, foi que ninguém disse para eles, tu pode isso, tu não pode aquilo, agora que tu tá na igreja, tu não vai mais poder beber, tu não vai mais poder fazer festa, tu não vai mais poder ouvir músicas, né? Ninguém disse isso para eles. Mas eles foram tendo experiências com o amor de Deus, foram sendo atraídos para mais experiências, e os seus gostos foram mudando, né? Então, isso é fé, é a gente poder viver uma nova realidade com Deus, se abrir para isso, sem medo, né, de ser julgado, sem medo de que as pessoas possam dizer coisas que nos desagradem, mas sabendo que nós somos de Deus, e Deus vai conduzir as nossas vidas para o centro da vontade dele. E isso é uma coisa que acontece aos pouquinhos pela fé, né? Não é de uma hora para outra. E assim foi na minha vida, assim, é na vida de todos os irmãos, né? Quando eu cheguei também, assim, que eu comecei a aprender, me aproximei da palavra de Deus, eu estava afundada em rejeição, em amarguras, né? Eu era uma pessoa que eu não sorria, eu não falava com ninguém, eu não me relacionava com meus pais, eu tinha sérios problemas de relacionamento com a minha irmã, nós não podíamos mais nos ver, nos falar dentro de casa, éramos adolescentes, né, mas tínhamos problemas desde a infância, e a gente foi se aproximando de Deus, assim, aos pouquinhos, eu do meu cantinho, ela no canto dela, né, e Deus foi fazendo milagres dentro de nós, até que nos proporcionou ter uma experiência de consertar as amarguras antigas, liberar perdão, né? Então, eu fui vendo, assim, Deus me tirando daquele poço que eu estava e que eu não tinha capacidade nenhuma para sair dali, porque mais eu cavava e me enterrava, né? Mas Deus, com seu infinito amor e misericórdia, foi me resgatando degrau por degrau daquele poço, né? Hoje eu posso dizer, assim, que eu ainda estou numa poça, né? Mas o poço eu já saí, né? Tem ainda, os pés ainda estão um pouco no barro ainda, né? Mas já desafogou a pessoa, né? Então, e isso foi por fé, de pouquinho em pouquinho, né? E, então, essa mensagem, ela busca resgatar isso. Não sei se ficou claro para vocês, mas eu acho que é bem por aí, sabe? A gente poder mostrar um Cristo verdadeiramente fiel para as pessoas, porque isso foi uma realidade na nossa vida. Isso aí, maravilha. Até tu comentou, né, se ficou bem entendido, mas se ficou alguma dúvida nos comentários,
podem colocar ali, a gente vai estar lendo, se Deus der graça, a gente vai respondendo, né? As experiências que vão tendo também de fé, podem compartilhar aqui, a gente vai lendo daqui a pouco. E tudo isso, todos esses degraus que a gente vai subindo, geralmente é contra a nossa vontade. Isso é um aspecto da fé também, porque a gente olha os exemplos bíblicos assim do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento conta muitas histórias, né? E são histórias muito fortes assim do que homens e mulheres viveram, o povo de Deus viveu. E isso tudo é uma sombra assim de uma realidade que a gente vai enfrentar hoje, né? E todas as provas que esses homens passaram não foi assim coisas corriqueiras que a gente às vezes se agarra num sentimento de fé e coloca o nome de Deus muitas vezes em vão para correr atrás dos nossos sonhos, né? As maiores provas de fé do Antigo Testamento foi assim: Deus ordenou Moisés conduzir um povo para sair do Egito. Deus ordenou a Abraão subir um monte com o filho, sair da parentela dele. Deus deu ordens muito fortes assim para homens. E a prova de fé é quando a gente abre mão daquilo que a gente quer e gosta para fazer a vontade de Deus. Aí a gente está vendo uma atitude de fé, né? A questão do perdão. Nossa, é um enfrentamento, né? Contra o orgulho, assim. Vou lá pedir perdão. Então é uma atitude, com certeza, uma atitude de fé. A segunda mensagem fala sobre isso, né? O título é Resgatando a Fé. E ali, então, é dito sobre como nós precisamos olhar para os exemplos do Velho Testamento, né? Até do Novo Testamento também tem muitos exemplos bons de fé, mas enfatizou muito sobre a necessidade de nós tirarmos, assim, um dia para pensar em Davi e Golias, e depois um outro dia para pensar em Abraão e Isaac, né? Então, para quem não sabe, Davi foi um rei de Israel, né? Mas antes dele ser rei, Deus estava ali já trabalhando, operando na vida dele, forjando um caráter, né, de servo nele. E ele foi um homem que cresceu ouvindo a palavra de Deus, ele cresceu numa família que conhecia Deus, né, cujos pais ensinaram a verdade para ele, e desde pequenininho ele já conhecia isso. Então, depois ele foi enviado para cuidar das ovelhas do pai dele, né, ele vivia no deserto com essas ovelhas, e ele passou muito tempo sozinho, cuidando dessas ovelhas no deserto. E ele já conhecia as coisas de Deus, o pensamento de Deus, né, as leis de Deus. E ali naquela solidão, Deus foi forjando nele um caráter e experiências de fé, né? A Bíblia diz que ele enfrentou leões e ursos, né, para defender as ovelhas. A Bíblia diz que ele, né, ali naquela solidão, então, ele conheceu a justiça e o amor de Deus, né? Até que ele soube, né, ficou sabendo que havia um homem que era Golias, do exército filisteu, que estava afrontando o povo de Deus e desafiando o exército de Israel, e não havia ninguém que tivesse coragem de enfrentar aquele grande homem armado, né, um homem poderoso de guerra. E a batalha, ela já estava dada como certa, a vitória para os filisteus. Porque os israelitas não tinham alguém que enfrentasse aquele gigante, e já haviam se passado 40 dias de afrontas, né? Aquele homem afrontando Deus e o exército de Deus. Então, ali em 1 Samuel 17, se você tem Bíblia, né, quiser tomar nota ou acompanhar na sua, no versículo 45 e 46, né? Davi diz assim: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos
exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Esse homem aqui, ele falou com muita convicção. Ele estava com o coração dele cheio de fé. Porque não é um falar de uma pessoa que está com medo, que está com algum tipo de receio no coração, por mínimo que seja. Uma pessoa que tem um receio de perder não fala isso. Então, ele contemplou Deus tanto na vida dele, com pequenas experiências ao longo de muitos anos, que quando ele se viu diante de uma situação grande, né, em que a fé foi necessária se exteriorizar, né, Deus estava ali presente na vida dele, e ele, por fé, ele venceu aquele gigante. Não foi com a força dele. Ele não tinha capacidade humana para vencer aquele gigante, mas ele sabia que Deus tinha poder para vencer aquele gigante, né? Tanto que ele não tentou lutar com esse gigante. Ele só pegou pedras e já jogou, né? Uma só. Então a gente vê assim que, pensando, né, a maneira como Deus agia na vida de Davi, através de Davi, a gente olhando a palavra de Deus, pensando nessas passagens, como esses homens conseguiram ter essa fé, né? Quando você realmente abre a Bíblia para ler essas histórias e fica pensando neles, te colocando no lugar deles, né? A gente faz esse exercício, assim, eu me colocar no lugar da Davi, né? Imaginar esse gigante na minha frente, imaginar todas aquelas afrontas, imaginar todo o exército de Israel com medo, né? E eu ali no meio, né? E com fé. Então, a gente precisa se colocar nessa cena com a nossa mente, imaginando, para que isso vá gerando em nós o pensamento divino sobre a situação. Também sobre Abraão e Isaac, né? Quando Deus pediu para Abraão entregar seu filho, a gente se colocar no lugar de Abraão, se imaginar subindo aquele monte, né, com aquele menino perguntando, pai, mas cadê o sacrifício? E ele dizendo, Deus proverá, mas ele sabia que o sacrifício era o filho, né? Mas ele não saiu desesperado, ele não saiu gritando, chorando, reclamando, né, agora eu vou ter que te sacrificar, eu vou te matar. Ele não disse nada disso para o filho, né? Ele estava ali confiando que Deus iria prover o sacrifício. Né? Então, isso é fé. A fé, a pessoa não se desequilibra, não se desestrutura, não fica desesperada porque uma coisa ruim aconteceu, porque Deus pediu uma coisa para ela que ela não estava esperando, né? Então, a gente percebe assim como a gente tem falta de fé, porque as mínimas coisas nos desestruturam muitas vezes, né? Então, aquilo que eu acho que eu tenho de fé não é uma verdadeira fé, é um pensamento positivo. Porque o pensamento positivo ele desaparece diante das situações difíceis. Mas a fé ela é algo inabalável, né? É um sentimento de permanecer obedecendo a Deus, mesmo que tudo ao meu redor caia. Né? Então, os homens que agiram por fé, e essas histórias registradas na Bíblia, parece uma loucura até o momento em que Deus começa a honrar eles. Né? Então, como assim? Isso só é possível agir por fé quando a gente tem intimidade com Deus, né? Porque todos esses homens, eles escutavam falar de Deus para então poder obedecer ou não. Porque Deus sempre nos deu o livre-arbítrio, né, da gente ou obedecer ou ser um rebelde. Então, hoje, quais são as ferramentas que a gente tem para se aproximar de Deus, né? Essa aqui é a principal, né? A Bíblia, a palavra de Deus. Então, aqui a gente conhece como Deus gosta das coisas, como Ele não gosta, o que Ele espera de nós, o que Ele não espera de nós, e a gente vai se situando por meio da doutrina. E, de outra forma, através da oração, através da unção interior, também Deus vai colocando, né, no nosso viver para que caminho a gente deve andar, as decisões que a gente deve tomar. E ali sempre a gente sempre tem duas escolhas, ou obedecer ou se rebelar. E a obediência sempre vai ser uma prova de fé. E tem um outro exemplo, assim, que geralmente
é onde nos pega, assim, é quando Deus diz não. Porque a nossa cabeça é uma máquina de produzir sonhos e planos, né? E Davi também, Davi tem tanta experiência, assim, que pode passar dias falando, né? Ele teve uma ideia, então, de fazer um templo, porque a arca da aliança estava numa tenda, e ele estava morando num palácio, então aquilo estava conflitando com ele, ele queria construir um lugar para botar a arca da aliança. E aí Deus disse não. E aí ele precisou administrar aquele não, porque era uma coisa boa, era para o reino, era para Deus, não tinha mal nenhum naquilo, mas Deus disse não. E ele podia se obstinar, né, e dizer não, por fé eu vou fazer o templo. E ele podia executar aquilo, né, pela força do braço. Mas a obediência foi uma prova de fé, de escutar o não do Senhor e recuar, né? Muitas vezes a gente se obstina nos nossos sonhos e a gente escuta até dos amigos, não, tenha fé, que tudo vai dar certo. Tá, mas tu já perguntou em oração para Deus se é para tu avançar ou não? E aí quando a gente ora, daqui a pouco Deus não dá nenhuma resposta. E quando a gente pensa naquele plano que a gente quer fazer, vê uma coisa ruim, assim, é Deus falando contigo? Não vai. Mas a gente, na nossa cabeça, não, é isso que eu preciso fazer, vai dar certo. Mas Deus já falou contigo, não. Então obedece o Senhor no não também, né? É um exemplo também que a segunda mensagem traz, né, Sandra? Sim, foi isso aí. E Abraão também, né, foi provado assim, porque ele esperou muito tempo para ter um filho legítimo. Então, eu creio assim, que ele jamais esperava na vida dele que Deus ia pedir aquele filho, né? Até pelo tempo de espera, né, que foi, e ele já sendo bem velhinho. Então, a gente não imagina assim que Deus vai submeter uma pessoa tão idosa, já sofrida na vida, a uma prova tão grande, né? Mas Deus ainda via no coração dele coisas que precisavam ser provadas, né? Com certeza foi a coisa mais difícil que Deus já tinha pedido para ele. Não houve nada na vida de Abraão que pudesse se comparar a isso, né? E foi muito difícil para ele. Eu fico imaginando eu, né, com 2 filhos, se Deus me pede um, eu não sei se eu entrego, não sei se eu tenho essa fé, né? Claro que hoje Deus não age mais dessa maneira, mas Deus pode pedir o que Ele quiser. Ele tem o direito de pedir o que Ele quiser para nós. A gente pensa que Deus só vai acrescentar na nossa vida, né? Mas também Deus tem momentos que Ele tira. E aí a gente precisa também estar um coração alegre, disponível para Deus nas perdas, né? Nos momentos ruins, quando um ente querido a gente perde, quando alguém, né, da família partiu daqui, chegou a hora dele, Deus chamou, né? Ou quando a gente perde um bem, um emprego, alguma coisa, Deus também tem direito de nos tirar coisas, né? E Ele observa as nossas reações. Porque eu sempre digo assim, é muito bom ganhar, né? Eu passei muitos anos da minha vida, depois que eu me entreguei o meu coração a Jesus, eu passei muitos anos ganhando. Eu vi Deus acrescentando coisas na minha vida que eu jamais imaginei que Deus poderia me dar, né? Mas teve coisas recentes que Deus tirou, né? A gente passou por um assalto aí, nosso carro foi levado, e ali, né, Deus mostrou assim, eu dou, mas eu tiro, né? Fazendo aí, a obra. Qual vai ser a tua reação, né? Tu vai murmurar, tu vai reclamar? Eu lembro que naquele dia daí a gente se ajoelhou ali mesmo, né, onde os ladrões nos deixaram. Nós nos ajoelhamos no meio da rua e abençoamos a vida deles e dissemos para Deus, Deus, se tu quiser devolver, a gente aceita, mas se tu não quer devolver mais o carro, ele é teu, faz o que tu quiser, né? E aí chegamos em casa, tinha um encontro micro-regional online, né, a gente assistia, era lá em Barueri, e a pessoa que começou falando na oração inicial disse assim, eu gero as perdas, né? Então a líder já estava mostrando, aceita,
Já ficou bem claro, assim, que Deus não ia devolver e que era para aceitar, né? Então, a gente vê, assim, que quando Deus gera perdas, a gente precisa se alegrar. E eu me alegrei muito naquele dia, eu conto isso, os irmãos ficam apavorados. Mas a gente chegou em casa, a gente tinha filhos saudáveis, né? A gente tinha todo o conforto da nossa casa nos esperando, né? O meu marido continuava tendo um trabalho. Foi uma coisa só que Deus tirou. E a gente conseguiu olhar ao nosso redor e ver que a gente ainda tinha muito. E quando Deus começou a tirar de Jó, Deus tirou tudo? Não deixou nada? E Deus fez isso por amor. Deus não errou com Jó, né? Então, comigo foi bem pouquinho comparado com Jó. Então, a gente precisa se alegrar em todos os momentos com Deus. E isso é fé. Saber que Deus está no controle. Que Ele dá, que Ele tira, que Ele aumenta, que Ele diminui, né? A Bíblia diz que Ele faz descer e faz subir, que Ele humilha, que Ele exalta, Ele dá, Ele tira. 1 Samuel, capítulo 2, né? A oração de Ana, ela fala ali, né? Que Deus tem poder para fazer todas as coisas, tanto as boas como as ruins. E quando nós confiamos que Ele é nosso Pai, né? E que o Pai sabe tudo a nosso respeito e nos trata com justiça, isso gera descanso na nossa alma. Porque nada é nosso, né, irmãos? Tudo é de Deus. Como a gente descansa, né, quando experimenta um pouco dessa realidade, né? Tudo é de Deus. Então é Ele que move, Ele que faz, Ele que tira, que bênção. Em Tiago 1, eu queria ler aqui, ver essa passagem agora. Tiago 1:2, que fala assim, é um conselho, né? Um conselho de Deus aí para nós. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Aqui já é um choque, né? Na nossa cabeça. Tá, como assim? Eu tô tomando uma lenha aqui, tá um sufoco, tá tudo atravessado e Deus, tu pede para isso ser motivo de toda alegria? Não encaixa, parece, né? Mas é o conselho do Senhor. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, como tu falou da primeira mensagem, né? A aprovação da fé vem para nos purificar. Então, Deus, ele precisa nos provar, como tu trouxe agora, quando ele está tirando. E aí a gente se alegra porque Deus, ele está vendo se pode confiar em nós em todas as circunstâncias. Será que eu posso confiar em ti quando eu estou tirando coisas de ti? Ah, posso confiar. Ah, e quando eu estou te dando muitas coisas, será que eu posso confiar? Que nos dois extremos, assim, é onde a gente pode vacilar, onde a gente pode sair da presença de Deus, a gente pode botar tudo a perder, né? A gente pode sair da fé. Então, uma vez a fé confirmada, ela produz perseverança, e aí, independente do resultado, eu acho que isso é também, né, uma coisa importante para hoje, assim, independente do resultado, eu vou fazer como Deus mandou, né? Então, essa é a perseverança, né? A gente faz, tá, mas hoje não tive resultado nenhum. Amanhã eu vou fazer de novo. E vou fazer de novo. Porque Deus é fiel para cumprir a parte dele. Então eu vou perseverar na minha parte, né? Então isso também é uma das características da fé. Nunca afrouxar, porque o tempo é de Deus. Então a gente precisa fazer a nossa parte. E aí a gente descansa, porque daí Deus tem condições de fazer a parte dele, né? Exatamente. E quanto mais a gente entende a nossa responsabilidade, né, na nossa vida com Deus, mais fácil vai ficando. Não sei se a gente foi criado num sistema, não sei se é o sistema educacional, um sistema de trevas, né, que é como se sempre a gente tem que receber tudo de Deus, né? Como se Deus fosse uma árvore cheia de frutos e
e eu só estou de baixo ali comendo, e não tenho compromisso nenhum, né, com Deus. Então a gente vê muito isso na sociedade hoje. Não, mas tenha fé, Deus vai te dar. O mês de março começou, né? Tem sempre no início do mês as palavras do mês. Esse mês vai ser o melhor de todos, né? Vai, esse mês agora tu vai arrebentar, tu vai isso, tu vai aquilo. Aquilo tudo é vazio. Porque se eu não tenho uma postura com Deus, de viver a sua verdade na medida daquilo que eu já fui iluminada, que eu já tenho condições de fazer, o meu mês de março, de abril, de maio, de junho, vai ser sempre ruim. Porque eu não estou vivendo por fé, né? E Deus quer nos experimentar nessa vida de fé, saber que pode não haver circunstância nenhuma favorável ao meu redor, mas eu sigo fazendo aquilo que Deus quer, que Deus me pediu, que eu me propus a fazer, né? E é Deus que vai abrir as portas, que vai honrar, que vai trazer o resultado, o benefício, né? Porque a palavra de Deus diz que um semeia, outro rega, né? Mas Deus dá o crescimento. Então, a gente só tem que esperar o crescimento de Deus à medida que nós estamos regando e semeando a semente pura, né? Amém. Amém. Maravilha. Sandra, eu creio que a gente está chegando aqui no final da live. A gente conseguiu contemplar as duas mensagens, né? Ficou, acho que, bem completo. A gente conseguiu passar um pouco do gostinho desse CD e desses áudios, né? Que estão disponíveis para download também, para quem está assistindo com a gente. E fica a dica, né, para todos baixarem, para todos escutarem todas as mensagens, porque a gente falou de duas só. Imagina quanta riqueza tem, né, nesses áudios. E agora, então, queria convidar para tu deixar as considerações finais, um tchau. Eu não ouvi todo o CD ainda, irmãos, mas eu quero ouvir todo ele. Foi bem importante para mim. Eu não iria acessar, talvez, essa mensagem, né? A gente está com outras prioridades aqui, mas aprove a Deus, então, colocar esse compromisso sobre a minha vida, que eu pude assistir ou ouvir algumas mensagens, né? Mas eu quero continuar e quero deixar como incentivo, assim, que os irmãos ouçam, né? Ouçam até o final, são muitas mensagens, dá vontade de desistir, né? Mas vamos manter o foco para que nós possamos crescer, experimentar Deus como Ele realmente é. Amém. Sandra, muito obrigado aí pela disponibilidade e que Deus abençoe a tua vida, o ministério de vocês, essa viagem, essa novidade de vida aí, que vocês estejam no centro da vontade de Deus. Amém. Muito obrigada, irmão. Que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau. Até breve. Tchau, Deus abençoe. Então, amados, hoje falamos sobre esse CD aqui, chamado Fé. A gente tem na descrição aqui, tem o link para fazer o download, direto na Editora Vento Sul. Espero que tenham gostado, espero que tenham despertado em fé também. E desejo aqui que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E se Deus quiser, na terça-feira que vem, a gente está aqui de volta para falar sobre mais um livro, ou CD, ou DVD, da Editora Vento Sul e aqui da Livraria Portão. Fiquem todos com Deus e até breve.